Então, boa tarde, Thalys, boa tarde, pessoal. Nós estamos iniciando agora nosso podcast, o segundo podcast. No primeiro nós falamos sobre o conceito de Olam Hazé, que é este mundo na cabala hebraica, na cabala aramaica, porque como vocês sabem a gente fala hebraico, mas boa parte 80% da literatura judaica, principalmente cabalística, está em aramaico originalmente, além das interpolações do aramaico na língua hebraica, como o livro de Daniel, o livro de Esdras, Esté e assim por diante. Então existe uma influência muito grande da língua aramaica, que era a língua que Yeshua falava, na Galileia. Hoje nós iremos considerar algumas referências, alguns pensamentos e algumas ideias que estão dentro da literatura judaica. Nós iremos considerar também a história de alguns rabis do primeiro século, como por exemplo Nehunia ben Hakaná. Vamos saber quem foi ele. Ele é mencionado no Bahri, que é a literatura talmúdica, mística, do primeiro século. E nós vamos saber exatamente o que esses homens disseram, exatamente sobre o que é o mundo por vir, o que eles pensaram, o que eles conjecturaram. Observe que cada rabi vai ter uma perspectiva, não necessariamente idêntica à do outro. Alguns vão ter uma percepção mais profunda, outros uma percepção menos profunda. Alguns vão ter mais uma visão mítica, outros vão ter uma visão menos mítica. Então nós vamos observar que a influência de cada um, a contribuição de cada um a esse diálogo é muito diversa, tá bom? Então nós vamos pensar nesses termos para que a gente possa entender exatamente o que está acontecendo. Primeiro, o que é o Olam Rabá? Nós sabemos que o Olam Hazé refere-se a esse mundo, como eu já disse, e o Olam Rabá refere-se ao mundo que vem, o mundo do porvir, o vindouro mundo, que também é chamado na Bíblia diversamente de paradeisos no grego, que quer dizer paraíso, pardes no hebraico, que quer dizer um estado de consciência. Se nós estudarmos a língua hebraica, nós vamos perceber que a Cabala ela está falando de estados de consciência, não necessariamente de mundos físicos, ou mundos reais, mas ela coloca dentro da consciência a responsabilidade pelo mundo que é produzido, pelo mundo que é projetado lá fora. Ela diz que o nosso estado de consciência projeta a nossa realidade. Esse é um conceito que a princípio pode parecer muito complexo, muito difícil para algumas pessoas conciliar, mas essa é basicamente a ideia da Cabala. Ela diz que você faz o teu mundo de acordo com a tua percepção. Então o mundo por vir, o reino de Deus, é uma frase escatológica, Escatológica vem de escatologia, vem da parte da teologia que lida com os eventos finais, o julgamento final, a ressurreição, a justiça divina, a punição, assim por diante. Ou seja, os eventos que vêm por último, Então a teologia da escatologia nos ajuda nesse sentido. Reflete a crença de que o mundo corrente, o mundo que nós estamos agora, é cheio de falhas e amaldiçoado, e pode ser substituído no futuro por um mundo muito melhor, que é chamado de uma nova era ou paraíso. Esse conceito é relacionado, mas difere em algumas partes do conceito de céu e de vida após a morte, no que o céu é um outro lugar ou estado de existência geralmente visto como estando acima deste mundo, E o conceito de pós-vida é geralmente uma existência contínua após a morte. Então, nessa discussão do que o mundo que vem a ser, nós temos que entender que a Cabala não necessariamente fala de um mundo físico real que está lá esperando por você. Ela diz que o mundo que você vai produzir lá é o mundo que você produziu aqui. Vai ser uma consequência direta da energia que você adquiriu, vai ser uma consequência direta do estado de consciência em que você está. Você não vai conseguir entrar em um estado de consciência, em um mundo que está numa consciência diferente da que você se encontra. Então, por isso que é mandatório para a gente, é importante que a gente procure evoluir nosso estado de consciência, procure expandir a nossa percepção da realidade. E para isso nós vamos observar que existem diversos exercícios e existem diversas informações trazidas principalmente pela física quântica, a mecânica quântica, principalmente proposta por Bohr, por Heisenberg e assim por diante, por Paul Dirac, Schrödinger, Reichenbach, todos esses grandes cientistas
eles trouxeram para nós em detalhes, em fórmulas matemáticas, o que é um mundo, um universo multidimensional. E o que é também a operação da consciência sobre o objeto. O que a nossa mente pode fazer com os objetos. O fato de que a física quântica se difere da mecânica newtoniana, da mecânica de Isaac Newton, é bem óbvio, é bem claro, porque a mecânica quântica é bem mais diversa e ela não é muito determinista, ou seja, ela permite a possibilidade de você interagir com o universo, ela permite a possibilidade de você influenciar a existência que você se encontra, alterando-a, melhorando-a ou até mesmo fazendo-a se tornar pior. Então, é exatamente esse aspecto da física quântica que se relaciona diretamente com as antigas tradições da cabala, da alta magia, do misticismo, do esoterismo e da alta linguagem mitológica. Tá bom? Nós vamos ler aqui, por exemplo, um extrato, né, da tradição velha e a tradição nova, baseado na obra A Física e a Filosofia, A Revolução na Ciência Moderna, de Werner Heisenberg, né, físico alemão notável, onde ele diz uma coisa muito interessante. Olha, observem o que ele diz. Qual será o resultado deste impacto nos ramos especiais da ciência moderna, nas diferentes partes do mundo e nas suas velhas tradições? Naquelas partes do mundo em que a ciência moderna tem sido desenvolvida, o primário interesse tem sido dirigido por muito tempo para com a atividade prática, a indústria, a engenharia, combinada com a análise racional das condições internas e externas para cada atividade. Para tais pessoas, seria bem fácil lidar com as novas ideias, visto que elas têm tido um tempo um tempo vagaroso, né, um tempo lento, para mostrar os ajustes graduais para se coadunarem com os métodos científicos de pensamento. Em outras partes do mundo, estas ideias serão confrontadas com as fundações religiosas e filosóficas da cultura nativa, visto que é verdade que os resultados da física moderna tocam em conceitos tão fundamentais quanto a realidade, espaço e o tempo. A confrontação pode levar inteiramente a novos desenvolvimentos que ainda não podem ser previstos. Um aspecto característico desse encontro, né, entre a ciência moderna e os velhos métodos de pensamento, aqui ele está falando da magia, da alta magia, ele está falando das tradições esotéricas, místicas, né, que por muitas vezes foi colocado como sendo anticientíficas pela ciência moderna, né, e aqui ele está fazendo uma revisão crítica desse conceito. Vamos lá. Serão em completa internacionalidade nesta troca de pensamentos por um lado e de velhas tradições por outro. Será diferente em algumas partes do mundo, mas a outro lado será o mesmo para todos. Portanto, os resultados dessa troca serão espalhados por todas as áreas e nas discussões que ocorrerão nessas partes do mundo. Então, o que ele está querendo dizer aqui, trocando em miúdos, é basicamente de que essas pessoas que se apegam às velhas tradições, a magia, a astrologia, a cabala, vão achar bem mais interessante o conceito do que a física quântica apresenta sobre tempo, espaço, sobre a relatividade do tempo e espaço e assim por diante, sobre dimensões. Por quê? Porque esse é o tema que a cabala já está lidando há milhares de anos. O que a mecânica newtoniana fez foi criar um sistema determinista que parecia tornar inviável qualquer forma de misticismo. Embora isso seja uma contradição, porque o Isaac Newton dedicou-se inteiramente e produziu inclusive muito mais obras, cerca de 80% da sua obra é dedicada à cabala, é dedicada à numerologia bíblica, hebraica, né? É dedicada à alquimia. Então parece existir aí uma grande contradição que esse homem tenha produzido uma mecânica determinista, sendo que de fato ele não era um determinista. Ele estaria bem mais próximo aí do que Heisenberg está falando, está propondo com a física quântica. Uma física em que você se relaciona diretamente com os objetos naturais, com as entidades naturais que habitam esse universo e obtém poder e troca poder com eles.
O universo é vivo, a ideia panteísta de que tudo está em movimento, em vibração constante, é muito mais plausível com a mecânica quântica do que com a física determinista de Isaac Newton. Mas o que nos surpreende é que esse homem tenha, de fato, por trás da cortina, sem que todos tivessem acesso, estudado, ao contrário, aquilo que parecia não recomendar ou prescrever para outros. Aquilo que de fato ele estava estudando era o misticismo judaico. Né, gente? Então é bem interessante como que existe essa discrepância aí. Então, o que nós temos a ver com isso? Nós temos tudo a ver com isso no sentido de que a física quântica, né, ela descobriu uma coisa muito interessante que é chamado de o campo unificado. Esse aqui, gente, é o campo unificado. O que significa isso? Significa que, além dessa linha de consciência, no estado de consciência, a matéria que nós temos, a superfície e a mente, né, e a ação das mantras sobre a mente, tem o poder de fazer-nos entrar em uma contemplação profunda que vai conseguir nos conduzir a uma transcendência dessa barreira que existe aqui, ó, essa barreira de pensamento. O que significa isso? Bom, a física quântica descobriu que existem moléculas, e depois das moléculas os átomos, e depois dos átomos as partículas subatômicas, e depois eles encontraram elementos subatômicos, partículas subatômicas, que lembram o nosso número 4 da Cabala, que lembram o nosso número 3, que depois se transformam em 2 e que depois retornam para 1. Vocês lembram da numerologia cabalística? Que relaciona-se esses 4 números, o número 4, o valor do número 4, o valor do número 3, do 2 e do 1? É exatamente isso que eles estão falando. Eles descobriram que existe, além dessa barreira aqui, da consciência, que está no inconsciente, existe uma forma de atingir esse plano inconsciente através da transcendência, através das mantras, através das recitações de nomes sagrados, através da meditação transcendental, através de uma forma de magia alquímica específica, que é o que nós estamos estudando aqui. Existe uma forma de você quebrar essa barreira. Essa barreira aqui é o que a Cabala chama de Marshon. Marshon é a barreira que nos separa do campo unificado. Este campo unificado, chamado em inglês de Unified Field, este campo unificado é chamado pelos antigos de Atma, é onde está o ser. É onde está o verdadeiro ser que se esconde por trás de cada um de nós e que nós não estamos percebendo. Porque nós estamos literalmente em uma outra dimensão de pensamento. Então o que a física quântica descobriu é que aqui nesse mundo, Atma é a consciência pura, é a criatividade pura, é a energia, é o poder, é a dinâmica, é a bênção, o amor e a paz. É um mundo não manifestado, sem limites, é o reino da luz, o nosso verdadeiro lar. E como que nós podemos fazer para entrar nesse mundo? Bom, você tem a matéria, né? Você tem a superfície onde a matéria se encontra, tudo é uma superfície, né? Nós estamos vendo aqui, nós estamos andando sobre a superfície da Terra, tudo está sobre a superfície, sobre uma superfície específica, né? Então você tem essa superfície e você tem as ondas que saem da nossa mente, do nosso estado de consciência. E estas ondas, segundo nos diz a meditação transcendental, segundo nos diz a Cabala, em códigos, nós temos que fazer uma introspecção através da repetição de nomes sagrados e de mantras e através dos rituais sagrados, acionando cada subcampo desse da nossa consciência para que nós possamos chegar até essa linha divisória e transcendermos esse ponto divisório. Aqui nós iremos encontrar o campo unificado, onde está toda a consciência, onde está toda a inteligência, onde está exatamente aquilo que nós concebemos pobremente como Deus. Né? Deus é muito mais do que nós estamos pensando, muito mais. E nós temos uma ideia muito pequena ainda do que é Ele. Então, depois que nós atingirmos esse plano aqui, nós teremos sim a noção completa do que nós somos em relação à divindade. E como que esse grande mistério, que Paulo chama de o segredo sagrado, pode ser desvendado de uma vez por todas. Então, assim também a Cabala nos indica exatamente que existe um código aqui relacionado ao número 4, ao 3, ao 2 e ao 1. Agora a pergunta é, por que a física quântica caminhou nessa direção? O
grande mistério de tudo está no fato de que George Cantor, Schrödinger, Werner Heisenberg, todos eles tiveram acesso à filosofia gnóstica. Werner Heisenberg, o pai dele era professor de literatura clássica grega e filosofia. Então ele teve um treinamento filosófico antes de se tornar físico. Então ele tinha exatamente as perguntas exatas. Ele tinha como propor as questões mais relevantes no que se referia à física. Então, é aquilo que dissemos lá algumas aulas atrás. Aqui, alguns físicos não estudam filosofia, e isso causa uma carência. E alguns filósofos não estudam física, e isso faz com que exista aí um limite, uma limitação na nossa forma de conceber a realidade. Então, esses homens aqui foram além, eles buscaram além da física, eles buscaram em todos os campos do misticismo, na mitologia, eles buscaram na história, eles buscaram na cabala, nos códigos do hebraico, inclusive adotaram os códigos hebraicos para a alta matemática, né? Quem estuda matemática aí sabe disso. Então, esse grande mistério que está dentro da nossa consciência, né, pode ser facilmente atingido através de ritos mágicos, através de uma meditação transcendental, e tudo isso nós vamos aprender um pouco de cada, para que a gente possa se especializar depois nessas áreas e usar isso para o nosso próprio benefício. Então vocês observem aí que houve sim, né, uma grande revelação por parte da física quântica, e que essas revelações da física quântica vão diretamente em encontro daquilo que a Cabala já dizia há milhares de anos. Aqui, por exemplo, vocês têm um extrato do livro da Zohar, né? O livro da Zohar, ele ilustra exatamente aquela ilustração que eu mostrei para vocês, ó. Isso aqui que eu mostrei para vocês, ele ilustra exatamente da mesma forma o que está acontecendo. Nós temos estágios de consciência, né? E nós temos aqui uma barreira. Depois que nós passamos por essa barreira, nós atingirmos o campo unificado, onde está a consciência pura. É onde está o Ein Sof, nós podemos dizer, certo? Então vocês observem que isso começa desde o plano Malhut, que é o plano em que nós estamos agora. Ele sobe, né? E ele faz uma introspecção dentro de nós mesmos. Isto é uma meditação profunda, né? Através de mantras, através de nomes específicos, que vão fazer com que você se desligue da realidade que você está aqui e mergulhe profundo no teu inconsciente e descubra a origem final de todos nós, a origem de cada um de nós, a origem de Deus, né? O mundo espiritual, ele é real, ele não é imaginário. E este método cabalístico aqui foi simplesmente provado pela física quântica. E foi chamado de, ao invés de Ein Sof, eles chamaram de campo unificado, né? No máximo eles chamaram de Atman, que é também um nome místico, né? Que significa o ser supremo, o ser que origina, o ser criador, o ser que está por trás de toda a realidade. O pensamento, a consciência, a inteligência que está por trás de tudo que existe, de tudo que você vê. Então, a física quântica, segundo Heisenberg, e essa obra que ele tem do impacto da filosofia, da física e da filosofia, a revolução na ciência, esse livro é um livro excelente para quem quiser entender melhor qual a contribuição, qual a implicação da física, da mecânica quântica dentro do estudo da Cabala. Para você que estuda a Cabala, não perca tempo e estude mais sobre essa questão da mecânica quântica para você conseguir relacionar as ideias e você ver que o que a Cabala está dizendo de fato é ciência. É uma ciência antiga, certo? Esses homens não estavam brincando, esses homens estavam estudando seriamente, né, o propósito e a nossa relação com o propósito da vida. Então esse é o grande ponto e esse é o ponto que nós devemos sempre estar atentando, né? Bom, o Rabi Nehunia ben Hakanah, ele é um Taná, né? Vocês sabem que os Tanaítas, né, eram aqueles que seguiam a tradição cabalística proposta por Ramban Gamaliel no primeiro e segundo século, né? Foi um movimento muito forte. E segundo nos diz a Bava Brata 10b, né, que é da literatura talmúdica, Nehunia foi um contemporâneo, mas não foi um seguidor de Jonathan ben Zakkai. Ele era o professor de Ismael ben Elisha. Nehunia era rico,
e tinha uma larga quantidade de servos, né, que o serviam, que trabalhavam para ele na sua casa. Mas ele se distinguiu pela sua mansidão e pela sua natureza perdoadora, na qual ele atribuía o seu alcance da consciência maior, né, na sua idade mais avançada. Ele diz, basicamente, que ele atingiu essa consciência maior através dos seus próprios empregados, através da reflexão de que Deus está em tudo, está em todas as partes, está em nós, está em todo o universo, e que nós devemos compreender essa realidade o mais breve possível, porque o nosso ego é aquele sentimento que se interpõe entre nós e que nos causa sofrimento, divisão, separação, angústia, depressão, né? Sentimentos de grandeza que são meramente ilusórios. Nós não somos maiores do que ninguém, nós somos todos iguais, todos nós nascemos, vivemos e morremos exatamente da mesma forma, sem qualquer discriminação à nossa condição social, quem nós somos, capacidade intelectual, nada. Todos nós temos a mesma desenvoltura no processo de passagem por esse mundo aqui, né? No sentido real, no sentido natural, né? Não no sentido de concepções pessoais que você possa ter, mas no sentido orgânico, original. Então, ele começou a perceber isso aí. E o que ele fez foi o seguinte: segundo o Rabi Yohanan Nehunia, ele interpretou a inteira Torá através de uma regra hermenêutica que era conhecida como o geral e o particular, que é chamado em hebraico de Kelal Ufrat. Uma regra que o seu pupilo, né, o seu discípulo Rabi Ismael, construiu a partir disso aí as 13 regras hermenêuticas para a interpretação da Torá. Nehunia é frequentemente mencionado no Talmud, por exemplo, em Hulim 129b, ele é referido como discordando de Eliezer, um outro rabi, né, e Yehoshua, né, em referência a Halaká, em referência ao texto integral da tradição bíblica. No texto pós-talmúdico, ele diz que o faraó do Egito foi resgatado do Mar Vermelho e que ele havia se arrependido e que ele posteriormente reinou em Nínive e que foi ele que no tempo de Jonatas, né, quando Jonatas foi à Babilônia, ele foi a Nínive também, que fica mais ao norte, onde fica Mossul hoje no norte do Iraque. Ele exortou os habitantes de Nínive ao arrependimento. Nehunia é conhecido também por seus dizeres étnicos, né, ou éticos, melhor dizendo. Qualquer aquele que aceita sobre ele o jugo da Torá, dele é removido o jugo da realeza e do cuidado aos interesses mundanos. E qualquer um que lança fora o jugo da Torá, sobre ele é lançado o jugo da realeza e o cuidado pelos assuntos mundanos. Então o que ele quis dizer é o seguinte: é que quanto mais você rejeita a luz, mais o peso se abate sobre você. Esse é um princípio cabalístico muito antigo. Quanto mais você rejeita a luz, mais o sofrimento se abate sobre você. Quanto mais você tenta atrasar o teu avanço, mais a angústia vai tomar conta de você. Então a decisão mais inteligente, segundo esses homens, segundo esse primeiro grande rabi, Nehunia ben Hakaná, é que nós procuremos atingir o conhecimento, atingir a luz através do conhecimento, que é a forma mais suave, não através do sofrimento. Nós vemos lá na parábola do filho pródigo, né, que é uma parábola que vocês já sabem, tipicamente cabalística, que explica o grande mistério por trás de tudo isso, do irmão mais velho, que representava aquela classe que já está iluminada e que não quer que você atinja o mesmo plano por ciúmes. Né? Todo o segredo da Cabala está ali, naquela ilustração, naquela parábola. Né? Então ali você veja que o filho pródigo, ele chegou até a luz através de quê? Do sofrimento. Então, esse rabi aqui nos aconselhou a alcançar através do conhecimento, que é mais saboroso. Então vocês vejam que quando a Bíblia dizia que é a terra que emana leite e mel, né? Esse fenômeno está dentro de nós, nós só temos que acessar esse princípio que está oculto dentro da nossa consciência. Então, pessoal, este conhecimento, o conhecimento da Cabala, é um conhecimento que tem base científica, tem repercussões na filosofia, tem repercussões, claro, na filosofia natural, ao qual sistema ele pertence, e ele também tem uma direta relação com o que a física quântica está nos revelando. A física determinista de Isaac Newton foi feita para um público específico, foi um projeto, segundo o que nós acreditamos aqui. Ela não refletia a totalidade do que é a realidade do universo, que é a realidade da vida.
mas a física quântica conseguiu se aproximar muito mais dos ditames que a Cabala nos ensina, e é isso que nós estamos procurando. Existe sim, nesse dualismo percepcional, vocês sabem que o dualismo no final ele não existe, né? Ele é um estado de consciência, mas enquanto nós estamos aqui nós estamos percebendo dualidades, né? Então nós temos o mundo físico e nós temos o mundo que vem, o mundo metafísico. Assim como existe o físico, existe o metafísico, isso é inegável. E não adianta nós tentarmos encobrir o sol com a peneira, mais cedo ou mais tarde nós vamos sentir essa necessidade, nós vamos sentir essa urgência, nós vamos sentir essa voz que clama de dentro de nós, e nós temos que parar para pensar nessa voz e no que ela está tentando nos dizer. Então, com essas pequenas reflexões, nós nos despedimos de vocês aqui. Na quarta-feira nós iremos ter um outro podcast. Amanhã nós iremos ter a nossa aula sequente, né, que vai falar sobre a vestimenta do mago, e nós iremos abordar mais detalhes sobre o que de fato diz a alta magia, o que de fato nos tem em reserva o conhecimento da Cabala, que vem para enriquecer a nossa existência, que vem para nos dar uma amplitude de percepção a qual nunca nós contamos ter acesso antes, enquanto estávamos na ignorância. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.